boa tarde para todo mundo. Apresentar a minha mesa Saudade não tem idade. Vale a pena ter de novo. A gente tem aqui os nossos 3 departamentos. Departamento de Letras, Estrangeiros Modernos, Pessoas em Si. O nosso ator grego, o professor Laurino Dalmiani, que é das clássicas, e o professor Lando Fonseca, do Departamento dos Bernardos. Eu queria dizer para vocês que foi muito bom, porque eu vi a Nina, eu vi a Nara, eu vi a Ana, eu vi a Maida, todo mundo aqui, eu acho uma delícia. Eu sou velha e a velha sem saudade dos colegas, né? Dá licença, todos nós. Então, assim, não tem pauta, tá? Vai ser livre demanda, quer falar, fala, não quer, se nega. É mais fácil de você. Então, a primeira questão que eu queria colocar, eu acho que ela é primordial, porque eu acho que a maioria aqui não conheceu o curso de letras no tempo do Cal, quando a gente tinha o Deus aula embaixo, fazendo aquela barulheira, né? Aula de canto, e aí tinha aula de bateria, aula de percussão, e aí a gente descia e falava, por favor, professor, dá para diminuir um pouquinho, eu não posso. Aí você saía e o pessoal do teatro, com perna de pau, andando, e a outra pintando pelo corredor, era um negócio bem, não sei, mas era muito bom. Então tinha o sarau, né? E são coisas que, cara, a gente lembra e é que não dá para começar o papo aqui, assim, o que tem, quando eu falo letras, não é TCM, tá? Aí vem uma coisa na sua cabeça, sem pensar muito. Eu começo, almoço no redondo, que era o momento que a gente falava um monte de besteira, onde juntava todo mundo numa mesa enorme, e a gente falava um monte de besteira, e até hoje eu não sei por que a gente ria tanto. A gente tinha tanto motivo para rir, mas a gente ria. O que te lembra desse, quando a gente fala assim, semana letras do FSM? Bom, eu assim, fala. Boa tarde, pessoal. É um prazer enorme estar aqui. Eu agradeço muitíssimo a eles que lembraram meu nome para estar aqui nesse momento. E eu fiquei muito encantada com o histórico da Semana de Letras. E eu tinha trazido aqui, Thaís, meu certificado de participação na primeira Semana de Letras para mostrar para vocês. Aqui está. Mas, assim, a área de letras me lembra, assim, muito a proximidade. A proximidade, o trabalho. Eu escrevi um texto base, né, para falar algumas coisas, porque nós entramos na universidade naquela época dos anos 80, né? Nós éramos um grupo, principalmente da área de língua estrangeira, de todas as línguas, e que decidimos trabalhar juntos, todas as línguas. Então, foi muita proximidade nessa época, gente. Eu fico muito emocionada toda vez que eu refiro aos trabalhos que foram feitos e que foram evoluindo, tá? Depois de nós passarmos pelo trabalho das línguas estrangeiras, nós nos juntamos também, veio a língua materna, depois nos juntamos com todas as áreas do centro, e um projeto que se chamou Nós Proposta para o Desenvolvimento da Linguagem. Então, isso foi uma coisa que marcou muito a minha vida, esse trabalho junto com as escolas também, que era um momento que existia uma unidade bastante grande do projeto de formação continuada com as escolas. Inclusive, eu trouxe aqui algumas preciosidades para mostrar para vocês dessa época. Então, eu me lembro muito, e nós tivemos uma oportunidade, a gente entrou na universidade nessa época, nós tínhamos, assim, a Janete Cecim, saudosa Janete, que mora em Porto Alegre, está muito bem obrigada, nos chamava as Fedeiras, porque nós éramos um grupo que tivemos a oportunidade de amadurecer com os nossos colegas, que na época tinham, assim, em torno dos 10 ou mais anos a mais que nós estávamos, assim, com todo o gás, não é? Para inventar coisas, e pusemos a nossa inventividade em ação, principalmente sem dinheiro. Nós partimos, tem aqui, por exemplo, a questão do
cadernos, que era da PLESM, uma associação que foi fundada em função de novas propostas para o desenvolvimento da linguagem, de onde saiu o dinheiro, nós íamos bater na Câmara de Vereadores, nós inventávamos, de algum lugar a coisa ia acontecer. Então, isso é uma coisa assim, a gente, em plena juventude, claro, também, não é? Isso, então, uma coisa que até hoje me emociona, eu chorei muito pensando nesses momentos que nós vivemos aqui dentro. E falar em Belo Redondo, lembra, né? Falar em Lavoisier, lembra? Que nós inventávamos, né? Nós caminhávamos até o Redondo. Não, e tu esqueceste do restaurante da Ana também. Não é? A Ana que teve, a Ana encerrava o restaurante A Janete de Gaita e nós cantamos, era o final de semestre. Por enquanto é isso aí. Boa tarde, também fico muito feliz de poder retornar, melhor que essa possibilidade que a Eli menciona, de ser visto outra vez, né? É não ser esquecido. Porque especialmente as pessoas que deixam uma determinada instituição, que é o caso, um curso de letras, um curso, e ter passado durante muito tempo sem contato, a gente vai ficando até sem saudade. Sem saudade, não tem saudade. E é uma via de mão dupla. O Lucas me convidou sexta-feira passada para estar no encontro, no evento dele, que ele estava organizando, uma turma, e na verdade fazia, sei lá, 9 anos, 8 anos, que eu não recebia um convite para qualquer evento no curso. Não que eu queira. Não que eu queira. Todas as coisas que me ocorreram, preparando o material para falar sobre Kafka, com uma mesa que tinha um nome de Existência e Linguagem. Eu um dia estava no computador escrevendo, por que eu fui me meter nisso? Mas foi em nome dessa lembrança, eu entrei em 77. O curso de letras funcionava lá nos prédios básicos, como se chamava. A professora coordenadora era Maria Luísa Ritzel Remédios, que me deu a satisfação de ser minha orientadora desde o início, porque eu escrevia alguma coisa no formulário que tinha que escrever, porque era tudo escrito naquela época, né? Inclusive a gente, para se matricular, pegava um cartão do computador, que era um cartão perfurado para levar em algum outro lugar, no DECA. E ela corrigiu alguma coisa do português que eu havia escrito errado, estando inscrito e me matriculando num curso de letras. E depois eu tive o prazer de tê-la como orientadora no mestrado. Mas a coisa mais rica e mais importante para mim, do ponto de vista da minha contribuição para a instituição, para a cidade, para o mundo, e já que eu estou falando assim, vou colocar o mundo inteiro nessa história, né? É existir em Santa Maria uma universidade pública e gratuita, porque de outra forma eu teria muitíssima dificuldade de frequentar a instituição que eu queria, que era um curso de letras. Como que eu iria me sustentar em outro lugar para fazer letras, em que era o que eu queria? Então isso é o que me chama mais atenção quando falo curso de letras da Universidade Federal de Santa Maria. E depois, ao longo da minha experiência, passei de aluno, entrei no concurso foi em 84, entrei como professor, fui trabalhar na graduação muito mais no curso de comunicação social e depois só voltei a trabalhar efetivamente no curso de letras, já no programa de pós-graduação e depois no bacharelado. E aí passei por chefia de departamento, vice-chefe, chefe de departamento, coordenador
Antes eu já tinha sido coordenador substituto, depois fui coordenador, e depois passei para o coordenador substituto também da pós-graduação, e tive a oportunidade de chegar até o cargo de pró-reitor. E talvez, na história do curso de letras, eu fui o último pró-reitor, não sei se teve algum outro pró-reitor, teve pró-reitor substituto, mas pró-reitor, pró-reitor adjunto, mas pró-reitor, eu tive a oportunidade, na gestão do professor Felipe, de ser pró-reitor de graduação. Também tive a oportunidade, durante 25 anos, trabalhei junto à Cooperps, e essa oportunidade de estar ali e de me envolver especialmente com a parte de redação, foi tanto de avaliação das redações quanto de coordenar a equipe e de instrumentalizar cada vez melhor a Cooperps para que pudesse dar um bom atendimento para a equipe. Isso é que eu realmente me engrandece de alguma forma, E como eu escolhi também ter uma atividade constante, contínua, de ser escritor, de produzir livros, de escrever livros, o curso de letras foi muito importante para mim. Eu encontrei ao longo da minha caminhada, das conversas com outras pessoas, alguns da área de letras que não consideravam que o curso de letras pudesse ser de alguma valia para ser escritor. Eu também acho, é evidente que não precisa ter estudado letras para ser escritor. No entanto, no meu caso, absolutamente foi fundamental para que eu pudesse produzir algum texto de alguma valia. E sou grato a ele, porque ele foi uma... Aí eu acabo isso. Tem um pouco forte. Mas eu vou encerrando aqui já. Porque o meu livro, um dos meus livros infantos juvenis, eu tive 4 livros juvenis e 2 infantis, da noite para o dia, talvez tenha sido o único livro de ficção de um autor do curso de letras que tenha recebido atenção acadêmica no curso de letras. Isso realmente me deixa muito grato. A ele, que fez isso, me colocar nessa condição, e eu ter encontrado, porque com esses meus livros eu tive a oportunidade de viajar por todo o Rio Grande do Sul, por vários lugares, especialmente as cidades pequenas, porque os grandes escritores não vão nas cidades pequenas. E eu era recebido lá como uma personalidade gigante. Em alguns lugares tinha professora da escola, lá incentivando os alunos a ler, que tinham sido alunas da EMI. Então, isso é o que me faz lembrar, e nesse momento é o que eu lembro. Obrigado, Eli. Estou esperando até hoje, de repente, tudo bem. Eu só queria contar um negócio que escritor desse nível aqui não ganha nada. Eu divido 20%. Eu só queria falar um negócio antes que eu me esqueça, porque ele não vai lembrar disso, mas eu vou lembrar. A Nina, acho que estava, eu acho que a Magda estava, nós fazíamos um jantar de despedida. Cada professor que se aposentava, nós fazíamos um jantar de despedida. E aí o professor Hélio Mais se aposentou, e nós fomos fazer um jantar lá em Silveira Martins, de despedida, compramos da loja para ele, tarará, e alugamos um ônibus para que a gente pudesse beber, e não ter que dirigir nesse acesso de Silveira. Aí na volta, o pessoal já dormia, não sei o quê. Gente, que saiu a roda do ônibus. Não, a roda. Vai rodando. A roda só rodando. A roda só rodando. Aí eu falei assim, gente, e o ônibus tombou. E o Orlando veio dormindo e falou assim, nossa, quase que a gente vira o DLM. Aí nós falamos, o que é isso? Departamento de Línguas Mortas. Você lembra disso? Tipo bebida. Tinha bebido um pouco. Bebida causa amnésia. Rapidinho, essas suas piadinhas, nós descendo lá no Redondo, e daí tinha umas pessoas, os funcionários,
medindo a lateral da rua e dizer assim, pois é, o reitor disse que ia tomar novas medidas na universidade. Professor Paulinho, agora é tudo possível. É um motivo de grande alegria poder rever colegas, rever ex-alunos. Eu cheguei à universidade lá no início dos anos 90. E hoje estou dando um prejuízo muito grande a vocês, que já são 27 anos de aposentadoria. Mas a UFSM me lembra muita coisa boa. Dentro do departamento das clássicas a que eu pertencia, criou-se um ambiente como se fosse uma família. A mãezona era a Merine, aos poucos vinham vindo mais colegas, mais gente nova, e intra-departamento, então, pudemos crescer, estudar, a gente se sentia muito bem, e também com os demais departamentos fomos criando aquela amizade, aquele convívio que muito bem caracterizou a turma das letras daqueles anos 90. Foi fantástico. A Almeri, então, ela inventava festas na casa dela, lá vinha o pessoal das clássicas, das modernas, das letras estrangeiras, e ali nós nos divertíamos, falávamos, conversávamos, saíamos do trabalho sério dentro da sala de aula para uma convivência. E essa convivência, sem dúvida nenhuma, fez uma grande diferença, porque produziu entre os professores, como os alunos, aquela vontade de trabalhar, de se esforçar, de estudar e ir para frente. Pertencer a esta universidade, para mim, foi um grande privilégio. Aprendi demais, muita coisa. Essa universidade pública, ela veio surgindo com dificuldades, lutou, teve lideranças magníficas e cresceu e está chegando hoje a um patamar elevadíssimo, admirada no mundo todo, conhecida mundialmente. Então, volto aqui depois de muito tempo, com todo prazer, e espero que a gente possa dizer depois mais algumas palavras e completo o plano. Bom, na verdade, assim, já havia preparado, inclusive, uma pincelada em projetos, contribuições aqui na universidade, sempre nessa linha de trabalho em conjunto, as línguas estrangeiras e depois a língua materna e, posteriormente, as diferentes áreas do Centro de Artes e Letras. E eu cito, assim, alguns projetos que, de repente, ficaram. Um deles foi o Clube de Línguas, no Laboratório de Línguas, que reunia as línguas, que ocupava o meio-dia do laboratório, os monitores inicialmente, e que oferecia, no final das contas, a leitura em línguas estrangeiras para alunos de outras áreas da universidade. E uma coisa que me agradou muito foi a questão do trabalho com as escolas. Eu passei, assim, uma parcela significativa da minha vida aqui dentro da universidade, trabalhando com as escolas, e mostrei a vocês esse caderno, que foi da Associação dos Professores de Língua Estrangeira, que nós editávamos para veiculação de material didático nas escolas. Então, os professores construíam seus materiais, havia uma comissão editorial, nós selecionávamos esses trabalhos e organizávamos os cadernos e eles circulavam nas escolas. Então, na época do ensino, no auge do ensino da leitura,
ali pelos anos 80, quando a leitura começou, a língua instrumental começou a se pronunciar no mundo e no Brasil em forma de leitura, foi um avanço bastante grande, porque os professores trabalhavam, construíam seus materiais, apresentavam suas publicações com novas propostas. Então, foi uma fase muito produtiva das escolas de Santa Maria, sob a coordenação da universidade. Nessa época, houve também um projeto extremamente importante, coordenado pela professora Janete Cecim, que se chamava Integração Universidade-Escolas. Esse projeto durou anos, os professores vinham, 40 professores, semanalmente à universidade, para discutirem, fazerem oficinas, palestras, juntamente com os professores da área de letras. Foi uma época, assim, importantíssima nesse sentido. Depois houve um outro projeto, que foi na época do PEIS, que alguns de vocês aqui devem lembrar, que foi do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas, sob a coordenação da professora Desiree Matarotti, no qual foi produzido, inclusive, um livro de materiais que trazia inicialmente toda a teoria básica da leitura e depois atividades em todas as línguas estrangeiras. Então, essa proximidade das línguas estrangeiras com a língua materna, com as demais áreas do Centro de Artes e Letras, foi uma coisa que caracterizou muito a universidade nossa, ali pelos anos 80 e 90, porque nós conversávamos, né, nos seminários, quando íamos a seminários de ônibus nessa época, né, gente, porque era uma época de muito pouca grana, né? E as pessoas nos diziam, mas como? Vocês conseguem trabalhar todo mundo junto? Mas a gente não suporta um pouco de tal língua lá e coisa assim. E nós aqui conseguimos fazer esse trabalho todos juntos, né? E foi uma coisa extremamente produtiva. Também uma outra coisa que eu fiz na universidade, eu fui uma pessoa muito feliz nessa universidade, gente. Tudo que eu fiz aqui, eu fiz com amor, com coração, e adorei fazer, e chorei muito, levantando essas ideias desse tempo gostoso que a gente viveu. Uma outra coisa, também muito importante na minha vida, a professora Amanda Scherer e eu fomos a primeira coordenação eleita da área de letras ali no período pós-ditadura. Então, foi uma coisa muito bonita, o curso de letras floriu com cartazes, com crachás, e houve, inclusive, um único debate aqui nesta sala. Foi o debate, né, da chapa. E nós fomos eleitas com uma maioria significativa de votos e entramos, assim, com vários projetos. Tínhamos uma proposta em cima da qual nós fomos eleitas, né, e seguimos em frente. Daí surgiu sala de leitura, nós tínhamos um instrumento que era nosso, digamos assim, cartilha, que se chamava o Plano Global, né, que foi um documento assim, que previa todas as nossas atividades, os critérios que seriam utilizados. É uma previsão de tudo que nós desenvolveríamos ao longo dos nossos 2 anos de gestão. Foi um tempo muito feliz, que eu adorei ter participado, né? Houve a sala de leitura, os alunos faziam o varal literário, e uma coisa muito interessante, um dia desse eu descobri o Plano Global, bibliografado, claro, numa gaveta, e fui levá-la para a Amanda, lá em Silveira Martins. Eu acho que ela deve estar com ele lá num quadro, imagino, não é? Porque já não conseguia se ler quase nada. Aqui o Plano Global, quando eu tinha guardado. Tá? Então foram coisas assim muito importantes. E eu gostaria de destacar e agradecer muito a vocês, ao professor Lucas, ao Pedro, que fizeram um trabalho lindíssimo, levantando a história do Centro de Artes e Letras. Eu fiquei maravilhada, gente. E agora o grupo da Thaís, levantando a história da Semana de Letras. Gente, que coisa linda. Porque eu acho assim, ó, os tempos, nós hoje, eu digo assim, as nossas mudanças são extremas, a cada minuto, os currículos têm que se adequar e etc. E é impossível nós conseguirmos trabalhar, nós conseguirmos formular novas propostas sem conhecer toda essa história. O Lucas, vou dizer assim, o Lucas, né, eu já disse que eles podem ser meus filhos, né, me enviou o e-book, né, e eu li, mas eu fiquei tão maravilhada e descobrindo, gente, tipo assim, meu Deus, eu fiquei vendo assim, colegas nossos, que foram nossos colegas, e que
porque eu não podia imaginar que tinham sido alunos aqui da nossa universidade. Que coisa maravilhosa, parabéns a todos vocês, parabéns por todas as coisas que eu ouvi aqui, no avanço desse curso incrível. E eu agradeço muitíssimo a todos vocês que estão aqui, que nos orgulham com os grandes feitos, não é, de todo o curso, e que a gente, eu estou já quase 30 anos fora da universidade, se orgulha muito, não é, de conhecer o que vocês estão fazendo aqui. Muito obrigada e sigam firme em frente. Uma das atividades que a experiência de estar no curso de letras me levou foi, como professor especialmente, foi coordenar oficinas literárias. Então, através de um projeto de extensão, eu mantive junto à Biblioteca Pública de Santa Maria, da Prefeitura de Santa Maria, durante quase 20 anos, se não 20 anos, eu não tenho exatamente a precisão da data, mas foi um período longo de oficinas literárias organizadas ali, às vezes 2 ao ano, ou alguns anos, uma no ano. Nessas oficinas literárias, eu digo que estar no curso, e especialmente por ter ido trabalhar na graduação no curso de comunicação social, porque eu tive que ir acumulando conhecimento de produção textual. E a produção textual qualificada ela está muito relacionada com a literatura. Então eu tive que juntar esses dois elementos: a literatura, o conhecimento da literatura, o conhecimento a respeito do texto literário e o texto que pode, de alguma forma, produzir qualidade no texto jornalístico ou publicitário, especialmente. E isso foi me levando a pesquisar a produção para além da minha própria produção. O meu doutorado eu fiz na área de criação, de produção literária, exatamente na tentativa da investigação desse processo, de estudar o processo dos depoimentos de autores para produzir atividades que pudessem ser exercidas dentro de uma oficina literária. E para além da oficina literária possibilitar o encontro de pessoas que têm interesse em produzir poesia ou arte poética, é possível, a meu juízo, e a área que mais possibilita que se pense dessa forma é o curso de letras. E que, se é possível aprender, é possível que alguém ensine. Basta que entenda tecnicamente como se faz isso. E foi isso que foi me levando, ao longo desse tempo, a produzir a oficina literária. E sempre, além das atividades baseadas no método que eu desenvolvi, nós tínhamos um mural, que nesse mural se publicava toda a produção semanal e, ao final daquele período, o pessoal se juntava para, através de cotas, lançar um livro. E exatamente isso impunha a responsabilidade de quem estava na oficina de criar uma consciência autoral. Está produzindo não é simplesmente exercício, está produzindo é algo para ser exposto como objeto estético, como um objeto de arte, como poesia. E uma das coisas que me satisfaz é que dentro de dessas oficinas literárias, começou a se formar o que depois se transformou na Casa do Poeta de Santa Maria. As pessoas que faziam oficina começaram a se reunir e idealizar, né, a criação da Casa do Poeta de Santa Maria. Então, isso eu digo porque quem pode se preocupar, quem pode se ocupar? Hoje a gente olha assim, de alguma maneira, como as oficinas literárias são organizadas, e quem coordena normalmente são escritores. Normalmente.
E eu acredito que no caso de ser escritor, se o escritor não tem uma capacidade técnica de entendimento do seu processo e não tem uma didática, pode fazer alguma coisa, pode induzir alguma coisa. Mas quem poderia trabalhar com essa ideia de formatar, dar formato a um modelo, a um molde, né, de uma modelagem que seja de atividades que podem levar à produção do texto literário, é alguém que tem uma formação nessa área. É isso que ocorre. Né? Da mesma forma como pensar na leitura. Somos nós, é a nossa área que está mais talhada para isso. Né? Tem mais conhecimentos, acumula mais conhecimentos, acumula mais prática para estimular a leitura. E nas oportunidades que eu tive de visitar o Rio Grande do Sul inteiro, eu tinha uma editora que me possibilitava isso, eu fiz as contas ao final disso, eu viajei para 40 municípios do Rio Grande do Sul, em todas as regiões, e em alguns lugares eu fui 3, 4 vezes em anos diferentes, do período que vai desde o início do 2001 até 2016. 2016 eu fiz essa trajetória. E o que eu observava ali nessas comunidades, especialmente as comunidades pequenas, era um esforço imenso das professoras, dos professores daquelas escolas em levar os seus alunos à leitura. Numa época que ainda a tecnologia não tinha encantado, né? Não tinha ocupado o espaço da mente das crianças e dos adolescentes. Imagina hoje qual é a necessidade que tem de que se volte para o livro, para a leitura do livro. Que uma coisa é ler, outra coisa é ler extensivamente. Tomar um livro e começar na primeira página e ir até a última página. Isso é que tem que ensinar as crianças que devem fazer. O jeito de aprender, a tecnologia do livro, ela remonta ao século II, segundo século da nossa era. 2. É lá que começa folhas costuradas com uma capa. E até hoje é assim. Só foi aprimorando esse processo, mas esse é o modelo. E é esse modelo de virar as páginas que faz com que a civilização tenha avançado do jeito que avançou. Às vezes a gente pensa que não avançou, mas avançou. Avançou muito, se a gente for olhar retrospectivamente. Né? E uma das coisas que é importante é levar a leitura. E é esse grupo, é a nossa comunidade, de pessoas ligadas à formação das letras que têm mais habilidades para fazer isso, ensinar outros a ensinar, a levar para a leitura, o interesse pela leitura, que é fundamental para que se tenha mentes brilhantes, ou pelo menos com uma luzinha, que é o que está faltando. Né? Então, essa experiência é algo que realmente assim, eu trago com um certo orgulho, né, de estar no curso de letras tenha me facilitado nesse sentido e me dá esperança de que tanto a possibilidade da criação de texto, escrever minimamente, escrever bem minimamente, mas a possibilidade de chegar a uma produção literária de qualidade, da mesma forma que ensinar a leitura. Porque a Câmara Brasileira do Livro realiza de tempos em tempos uma pesquisa que é a leitura do Brasil. E publica, inclusive, isso com página, né, os índices a respeito da leitura no Brasil. E durante muito tempo, e agora está se recuperando outra vez, a faixa etária que mais lê é que está na escola. Quando o adolescente começa a se preparar para o vestibular, para o Enem, ele começa a deixar de ler, eu digo leitura de ficção, de poesia, de conto, de crônica, de romance, de novela,
escola esteja preparada para boas indicações de leitura, e há uma produção riquíssima voltada a esse público, né? E a tecnologia, a didática para isso é da nossa área. O que a gente pode fazer? Tudo é nossa história. Professor, sim, claro. Eu só sei como. Exatamente. Professor Maurinho, agora eu vou passar a bola para o senhor. Dizem os latinos, si carta cadit, tota scientia evadit. Se cai o papel, lá se foi a ciência. Mas eu fui fazendo umas ponderações ao longo desses últimos tempos, que a coordenadora me convidou para fazer parte da mesa. Senti até muito um certo medo, assim, de o que eu vou fazer lá depois de 27 anos, o que eu tenho a dizer de novo, diante de tanto progresso, diante de tantos novos conhecimentos. Mas entre um canteiro e outro que eu vou fazendo lá na minha roça, eu fui pensando em algumas coisas para dizer para vocês que eu acho que são interessantes. E, com a permissão da Emília, eu vou fazer uso do papel. Para, como é que se diz, eu às vezes posso me dispersar demais, então, ou de menos. Então, faço questão de ir acompanhando essas linhas no papel. Com a permissão de vocês. Bom, é para mim um momento de emoção e um sentimento de gratidão ocupar este espaço. É uma honra estar aqui celebrando os 60 anos deste curso, que não é apenas graduação ou pós-graduação, mas é fundamentalmente um centro do pensamento. O tempo passou, mas ficou um legado com repercussões profundas em nossa região, no Estado e no país, e até poderia dizer em alguns lugares do mundo. O curso de letras não se limitou a formar docentes somente. Ele moldou a crítica, a sensibilidade artística e o imaginário de várias gerações de intelectuais, escritores e pensadores. Ao longo de todo esse tempo, o curso se consolidou como um espaço vital para a investigação da alma humana, expressa através da linguagem. Falo em nome dos aposentados, junto com vocês, daqueles que dedicaram anos e anos de suas vidas à docência, à pesquisa, à extensão e à inovação. Não somos mais parte do quadro ativo, mas somos parte dessa história. E colhemos hoje os frutos dessa caminhada. É justo, portanto, perguntar: por que os frutos hoje colhidos estão sendo tão abundantes e tão saborosos? Porque sempre houve, ao longo do tempo, professores, funcionários e líderes que investiram não apenas em trabalho árduo, mas também em renovação e, acima de tudo, em uma visão de futuro para a área de letras. Desde os pioneiros que enfrentaram as dificuldades iniciais, até os que hoje mantêm a chama acesa. Todos abraçaram os desafios de novos currículos, novos cursos, mestrados,
doutorado. Estiveram sempre focados na excelência de uma universidade pública de qualidade. A história está aí para comprovar, não apenas com diplomas e publicações, mas também com a qualidade humana dos profissionais que saíram daqui. As chefias dos departamentos e as coordenações de curso empenharam-se com sabedoria na condução de seus trabalhos, sempre apoiadas pelas diversas instâncias do poder de nossa universidade. Foi um esforço coletivo que transformou a arte da palavra em um motor de desenvolvimento social. Nós, aposentados, deixamos as rotinas acadêmicas, mas não nos aposentamos da palavra. Aposentamos-nos do cargo, sim, do trabalho formal, da rotina administrativa, mas nunca do ofício de pensar e de aprender. O nosso trabalho vem de uma vocação que transcende o tempo. É um estado de espírito que nos impulsiona à reflexão contínua. É neste ponto que a sabedoria da antiguidade e a ciência moderna se encontram para nos iluminar. E nisso faço jus um pouco à nossa área das clássicas. De acordo com Manuel Cuenca Cabeça, estudioso da gerontologia, a transição da atividade produtiva para a aposentadoria provoca uma mudança existencial. Para vivê-la plenamente, dedicamos-nos a atividades que preenchem a mente e exercitam o corpo. Continuar o estudo da linguagem, da literatura e da cultura não é apenas um exercício erudito, é um gesto de resistência e de humanidade. É a maneira pela qual mantemos acesa a nossa chama interior. E assim juntamos o que os mestres clássicos gregos e latinos nos ensinaram sobre o ócio cum dignitate, o ócio com dignidade. O autor romano Cícero, em seu diálogo sobre a velhice, nos lembra que esta fase da vida é gratificante e de grande maturidade. Ele defende que a velhice deve ser encarada com serenidade, aceitação da natureza e foco nas virtudes e no conhecimento acumulado. Cícero argumenta contra o temor da morte e a insatisfação com o envelhecimento, propondo que a velhice é a cena final da peça da vida, onde a sabedoria e a experiência se tornam tesouros valiosos. Ele nos conforta ao dizer que a vida segue um curso muito preciso e que a natureza dota cada idade de qualidades próprias. A fraqueza das crianças, o ímpeto dos jovens, a seriedade dos adultos e a maturidade da velhice. São fases naturais que devemos apreciar, cada uma em seu tempo. A virtude da velhice é a autoridade moral conquistada pela experiência. Aposentar-se, nesse sentido, não é encerrar uma história, mas entrar nesse outro tempo do ócio digno, onde continuamos a ler, a pensar, a escrever, a trabalhar de outras formas. Caríssimos colegas, é preciso reafirmar, especialmente hoje, a necessidade da nossa profissão. Ser profissional de letras é muito mais do que dominar regras gramaticais ou interpretar textos em profundidade. É ir além da forma e mergulhar na essência.
é formar leitores críticos em um tempo de leitura superficial, é dar voz ao pensamento que se recusa a ser simplificado, é preservar a memória das culturas que a pressa digital tenta apagar e, sobretudo, é ampliar as possibilidades do diálogo humano em um mundo polarizado. Em um tempo que muitos definem como o da pós-verdade, em que a palavra é tantas vezes distorcida, banalizada e usada de forma leviana para dividir e manipular, o profissional de letras atua como o guardião vigilante da clareza, da ética e da beleza do discurso. A nossa ética é a ética da precisão verbal. Nós, profissionais de letras, somos os que traduzem o mundo literal e simbolicamente. Traduzimos o passado para o presente e projetamos o presente para o futuro. Iluminamos o que é estranho, o que é complexo ou diferente. Garantimos que a complexidade não seja confundida com obscuridade e que a clareza não seja superficialidade. Por isso, celebrar os 60 anos deste curso é celebrar uma profissão que se prova indispensável a cada novo desafio social e cultural, mesmo em meio às mais radicais transformações tecnológicas e sociais. Nenhuma tecnologia substituirá uma consciência criativa. A palavra, em todas as suas formas, na poesia, na prosa, na pesquisa ou no simples diálogo, é o nosso mais poderoso e duradouro instrumento de liberdade e de transformação. Que este jubileu seja, portanto, mais que uma comemoração festiva, que seja um tempo de pausa e reflexão, de reconhecimento pelo passado e, acima de tudo, de esperança no futuro. Porque a força do curso de Letras da Universidade Federal de Santa Maria está justamente nisso, na capacidade de atravessar 6 décadas, reinventando-se continuamente, mas sem jamais perder a sua essência fundamental, a fé na palavra e no poder intransferível da linguagem humana. Muito obrigado a todos.